Olá, eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou oncologista e oncogeneticista do COI e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre oncogenética e câncer de mama. Talvez você já tenha ouvido falar sobre oncogenética e a importância dessa avaliação para as mulheres com câncer de mama. Mas o que exatamente a oncogenética avalia? Bom, a gente sabe que 15% dos casos, mais ou menos, de câncer de mama estão relacionados a questões genéticas herdadas. Então, em algumas famílias, as pessoas nascem com alterações genéticas que as tornam mais suscetíveis à formação de tumores. O que acontece, na verdade, é que, como que se forma a primeira célula do câncer? As células do câncer, elas decorrem de mutações, alterações no nosso DNA que vão ocorrendo ao longo da nossa vida. Isso acontece o tempo todo no nosso organismo. Porém, a gente tem mecanismos de defesa para evitar que essas alterações genéticas levem à formação de tumores. E um dos primeiros mecanismos de defesa são genes que funcionam como se fosse um controle de qualidade. No final da multiplicação celular, esses genes se encontram células com mutações, eles ou corrigem essas alterações ou destroem essas células, evitando assim a formação de tumores. Algumas pessoas podem nascer com essas alterações. Algum tempo atrás ficou muito famosa a história da atriz Angelina Jolie. Foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela não tinha tido câncer de mama, mas ela tinha uma história importante na família, da mãe, das tias e das avós, que tinham tido câncer de mama e ovário. E ela fez um teste genético e identificou uma mutação num gene conhecido como BRCA1 e 2. Para vocês terem ideia, a mulher da população em geral tem um risco de 12% de desenvolver câncer de mama ao longo de toda a sua vida. A mulher que tem uma mutação no BRCA1 pode ter um risco de quase 80%. E os tumores começam a aparecer em idades muito jovens, próximo dos 30 anos. Então, eu não posso cuidar dessas duas mulheres da mesma forma. A função da oncogenética é justamente essa, ela é preventiva. Se eu consigo identificar essas pessoas, eu posso propor para elas um tratamento preventivo. De que forma? Eu posso utilizar ou exames que vão precisar começar numa idade mais jovem, ou serem realizados com maior frequência, ou serem um pouquinho mais precisos, como por exemplo a ressonância no caso das mamas. E pode ser que seja necessário, inclusive, a discussão de cirurgias preventivas. Saibam, as cirurgias, elas não são indicadas para todos os casos, mas em alguns casos a gente chega a recomendar. E quem que precisa de avaliação oncogenética? Bom, hoje as indicações de avaliação oncogenética relacionadas ao câncer de mama são para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 45 anos, independente da idade, para todas as mulheres que tiveram câncer de ovário, para aquelas mulheres que têm câncer de mama do subtipo triplo negativo antes dos 60 anos, ou para aquelas mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 50 e tem mais alguém na família, ou em qualquer idade se tiverem mais 2 casos na família. Então, o que é muito importante? Se você teve câncer de mama numa idade mais jovem, se você tem mais casos na família, converse com seu oncologista, converse com seu mastologista para avaliar a possibilidade de fazer uma avaliação oncogenética. Essa é uma ferramenta que pode ajudar muito na prevenção de tumores futuros que você pode vir a ter, mas ela também é uma ferramenta muito útil na prevenção de tumores para toda a sua família.